Muito bem, então, já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite. Eu estava apresentando para vocês, né? Nós temos aqui as informações básicas da disciplina. Então, a ementa, né? Estudo da lei de Ampère, lei da indução, circuitos, materiais magnéticos e equações de Maxwell, né? Esse é o conteúdo que nós vamos ver ao longo do semestre. E a bibliografia, o livro do Moisés, volume 3. Ok? Como disse, outros livros podem ser usados, mas esse é o livro que nós vamos seguir. Como é que vão ser as avaliações? Quem já pagou disciplina comigo sabe que nesse regime remoto eu tenho adotado como avaliações apenas listas de exercícios, certo? Listas de exercícios e seminários também, né? Diferentemente, né, de quem já pagou disciplina comigo no estilo presencial, onde eu adoto também provas. Então, nós teremos, nesse semestre, 3 listas de exercício e um seminário, ok? Que vai ficar mais para o final do semestre. E aí as listas de exercícios, né, elas vão consistir de que conteúdos? Nós vamos ter a primeira lista de exercícios sendo composta por esses dois primeiros conteúdos aqui. Okay? Então aqui nós vamos ter a lista 1. Depois nós vamos ter a lista 2, formada aqui por esse conteúdo de circuitos. E por último, nós vamos ter aqui a lista 3. Ok? Terceira lista de exercícios. Como vocês sabem, nós precisamos de 4 notas. 2 notas para N1, 2 notas para N2, certo? Então, aqui nós já temos 3. As 2 primeiras listas de exercícios vão contar, né, para N1. A terceira lista vai contar para N2, mais a nota do seminário, ok? O seminário vai ser justamente aí essa quarta nota, né, que nós precisamos para fechar, né, a N1 e a N2, ok? As listas de exercícios, assim como o seminário, vão valer tanto como nota, também como presença. Okay? Então, cada lista eu vou estabelecer um prazo, né, para que vocês me entreguem, tá bom? E em relação ao seminário, depois, né, nós vamos dividir os grupos e dar a cada grupo um determinado tema, tá bom? Para que vocês possam apresentar aí esse seminário. Tranquilo? Muito bem, as nossas aulas, quem está só nessa disciplina comigo, e quem não pagou, né, deu uma disciplina antes comigo, nesse ensino remoto, as nossas aulas elas terão uma duração de 1 hora. Bom, nós sempre teremos os nossos encontros síncronos. Todas as aulas serão síncronas, certo? Sempre nos dias e horários que já estão determinados para a nossa disciplina, ok? De acordo com o horário oficial. Então, sempre estaremos nos encontrando aqui nas quintas e às sextas-feiras. Então, às quintas, nos 2 últimos horários, e às sextas-feiras, se eu não me engano, nos 2 primeiros horários. Ok? Então, sempre na quinta e na sexta-feira nós teremos o nosso encontro. Nossa aula vai ter uma duração de 1 hora, mas quando encerrar a aula, se alguém quiser permanecer, tá bom, para tirar alguma dúvida, né, discutir alguma coisa relacionada à aula, então pode permanecer, nós ficaremos aqui à disposição. Bom, muito bem, então as informações que eu tinha para passar para vocês, por enquanto, são essas. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao funcionamento da disciplina, pode falar agora. Alguma dúvida, pessoal, em relação ao funcionamento da disciplina? Vocês podem ligar o microfone e falar ou colocar no chat. Leia, tudo bem, Leia? Está dizendo que tem uma dúvida. Pode falar. Professor, é porque eu cheguei quase agora. Você podia só repetir aí a bibliografia que você vai utilizar, fora o livro do Moisés? Pronto. Vocês podem consultar também o Halliday, volume 3, né? Tem o Física e tem o Fundamentos da Física. Vocês podem consultar os dois, tá bom? O Tipler também, né? Tipler tem vários volumes. O mais recente é o chamado Física para Cientistas e Engenheiros.
Vocês podem consultar também a obra do Tipler, eu não lembro exatamente qual o volume relacionado a essa disciplina, eu não lembro se é o volume 2 ou o 3. E vocês podem consultar também o Sears, né? O Sears e Series Emans, que é o volume 3, tá bom? Então, são livros que vocês podem consultar. Agora, o livro que nós vamos seguir é o livro do Moisés, tá bom? Inclusive, os exercícios, né, da lista vão ser, na sua maioria, se não todos, tirados do Moisés. Tá bom? Muito bem. Mais alguma dúvida? No momento não, né, Sandra? Muito bem. Então, se ao longo da disciplina surgir, tá bom, questionamento, vocês podem falar, tá bom? Podem tirar dúvida a qualquer momento. Pessoal, agora eu tenho uma dúvida, né? Eu gostaria aqui de perguntar para vocês. Essa disciplina é de eletricidade e magnetismo 2, né? Então, vocês pagaram eletricidade e magnetismo 1 já, certo? Eu gostaria de saber de vocês, acredito que vocês devem lembrar, qual foi o último conteúdo que vocês viram em Eletro 1, eletricidade e magnetismo 1, certo? O nosso conteúdo aqui ele parte da lei de Ampère, só que para nós estudarmos a lei de Ampère, é necessário que vocês tenham visto, né, campo magnético, fluxo, campo magnético, força magnética também. No momento da disciplina vai ser necessário saber, tá bom, alguma coisa. Então, vocês viram isso na disciplina de Eletro 1, deu tempo. O Ian levantou a mão. Foi o último conteúdo, professor. Foi o último, né? Acho que foi campo magnético. Muito bem. Então, beleza. Então, posso partir aqui, tranquilo, já da lei de Ampère, né, considerando que vocês já viram aí, né, conteúdo de campo magnético. Muito bem. Então, não havendo mais dúvidas relacionadas ao funcionamento da disciplina, né, nem mesmo dúvidas de minha parte, então vamos começar aqui o nosso conteúdo, né, que é o conteúdo de magnetostática. Tá bom? O primeiro conteúdo que nós veremos, e nós vamos iniciar com a lei de Ampère. Tá? Lá em Eletro 1, vocês puderam estudar uma lei, né, chamada de lei de Gauss. Certo? A lei de Gauss ela é utilizada na eletrostática. Né? Vocês lembram que para que nós possamos usar a lei de Gauss, que vai ser aplicada, né, quando nós queremos calcular um campo elétrico devido a uma distribuição, né, de cargas que estão paradinhas, né, estão fixas, tá bom? Por isso nós falamos que a lei de Gauss se aplica à eletrostática. Nós precisamos, né, melhor dizendo, vai ser, né, viável utilizar a lei de Gauss sempre que nós temos algum tipo de simetria no nosso sistema. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma simetria esférica, se você tem uma simetria cilíndrica, né, ou também chamada de simetria axial, ou uma simetria planar, né? Então, se torna viável você utilizar a lei de Gauss para calcular um campo elétrico, né, devido a uma distribuição de cargas. Né? A lei de Ampère, ela vai ser uma lei análoga à de Gauss, mas para o caso do magnetismo, né? Para o caso da chamada magnetostática. Ok? E nós vamos, inclusive, entender, né, o que é que define esse regime chamado de magnetostática. No caso, né, é você ter correntes que sejam chamadas correntes estacionárias, ou seja, aquelas correntes que não mudam, né, com o tempo. Tá bom? Você tem uma corrente passando no fio, se ao longo do tempo aquela corrente sempre mantém, né, aquele valor, aquele comportamento, então nós estaremos justamente no regime da magnetostática. E a lei de Ampère vai surgir aqui para que nós possamos calcular um campo, né, também. Só que no lugar do campo elétrico, a lei de Ampère vai nos permitir calcular o campo magnético, certo?
Como eu falei, ela vai ser análoga à lei de Gauss. Inclusive, da mesma maneira que, para que a lei de Gauss fosse útil, nós precisávamos, né, da presença de uma simetria no nosso sistema, para que a lei de Ampère seja útil, nós também precisaremos da presença de uma simetria. Tá bom? Somente quando o nosso sistema possui algum tipo de simetria é que a lei de Ampère vai ser útil. Também, da mesma maneira que lá na lei de Gauss, né, no caso da eletrostática, nós sempre precisávamos escolher uma superfície, né, chamada de superfície gaussiana, para que nós pudéssemos aplicar a lei de Gauss. Aqui no caso da magnetostática, nós vamos também precisar fazer uma escolha, mas não mais de uma superfície, e sim de um contorno, certo? Então, no lugar de você ter uma superfície, né, de escolher uma superfície, o que você vai fazer é que você vai escolher um contorno, né, como nós veremos, para que você possa usar a lei de Ampère. Bom, a lei de Ampère é uma lei análoga à lei de Gauss, só que você usa para calcular campo magnético, você precisa de uma simetria, só que para explorar essa simetria, no lugar de você usar uma superfície, você vai usar um circuito. Né? Esse circuito vai ser chamado aqui de circuito de Ampère. Né? Mesmo jeito que você tinha chamado a gaussiana, aqui você vai ter o circuito de Ampère. Mas vamos conhecer um pouco da história dessa lei. Depois nós vamos formular a lei de Ampère e, por último, nós vamos ver como ela se aplica. Tá bom? Vamos trabalhar aqui um exemplo. Bem, algo que vocês aprenderam lá em Eletro 1 é que não existem, né, polos magnéticos isolados. Em outras palavras, não existem monopolos magnéticos. Né? Então, diferentemente do caso elétrico, que você tem cargas elétricas, uma carga positiva, uma carga negativa, no caso do magnetismo, você não tem, né, um polo norte separado de um polo sul, certo? Sempre, né, que você tem um ímã, seja um ímã natural, um eletroímã, os dois polos aparecem juntos, né, ligados. Se você pegar um ímã, né, você tem um polo norte e um polo sul, e tentar dividir ao meio, os dois pedaços, os dois ímãs menores que você vai obter, também terão polos norte e sul. Você continuar dividindo, até chegar à escala atômica, um átomo, que também é um ímã, né, ele vai ter polo norte e polo sul. Né? Então, você não tem polos magnéticos isolados, pelo menos até agora. Há teorias que prevêem a existência, né, desses polos magnéticos isolados, ou chamados de monopolos magnéticos, mas até agora os experimentos não nos mostraram a existência desses monopolos magnéticos. Então, já que não existem polos magnéticos isolados, quais são as fontes de campo magnético? Lá em Eletro 1, vocês aprenderam que as fontes de campo magnético são partículas carregadas em movimento. Né? Então, desde o caso lá do átomo, onde você tem um elétron girando, né, em movimento em torno do núcleo, até o caso em que você tem um fio por onde passa uma corrente, você terá fontes de campos magnéticos. Né? Um átomo, ele gera um campo magnético. Uma corrente passando em um fio gera um campo magnético. Tá bom? Então, são essas, né, as fontes de campo magnético. Quem foi que descobriu isso? Foi o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, né, em 1819. Então, Ørsted, procurando ver se uma corrente elétrica atuaria sobre o ímã, ele colocou uma bússola imantada, né, uma agulha imantada, perpendicular a um fio retilíneo, por onde passava a corrente, e não observou nenhum efeito. Né? Entretanto, ele descobriu que, quando ela era colocada paralelamente ao fio, a bússola sofria uma deflexão, acabando por orientar-se perpendicularmente a ele. Então, o que o Ørsted observou foi isso. Colocava uma agulha imantada nas proximidades de um fio, onde passava a corrente, a agulha sofria uma deflexão. A conclusão dele foi qual? Bom, essa corrente, passando através, né, do fio,
Ostélio está gerando um campo magnético. Né? Essa foi a grande descoberta do Ostélio e que nos trouxe uma unificação, né, na física. Qual foi a unificação? Da eletricidade e do magnetismo. Certo? Antes você tinha esses dois ramos de estudo, uma coisa era a eletricidade, outra coisa era o magnetismo, e agora tudo está dentro de uma área só, né, chamada de eletromagnetismo, né, onde um fenômeno elétrico, por exemplo, uma corrente, né, elétrica que passa através de um fio, produz um fenômeno magnético. Né? Mas como nós veremos, você pode ter também fenômenos magnéticos produzindo fenômenos elétricos. Então, agora, eletricidade e magnetismo passam a fazer parte de uma única área de estudo. Okay? Então, nós vamos ter, né, por conseguinte, uma corrente produz um campo magnético e, para um fio retilíneo que transporta corrente, as linhas de força magnética são círculos em planos perpendiculares ao fio, cuja orientação, que dá o sentido de B, é anti-horário quando vista por um observador que vê o sentido da corrente atravessada dos seus pés para a sua cabeça. Aqui eu estou só repetindo coisas que vocês já viram lá em Eletro 1, só para a gente fazer um gancho, tá bom? Com a lei de Ampère. Mas o que nós temos aqui é justamente isso, né? Um fio que transporta uma corrente, produz um campo magnético, e você vai ter, né, as linhas de força, tá certo? Desse campo magnético, tendo justamente aqui esse formato. Serão fios concêntricos, tá certo? Com uma orientação, né, que é uma orientação que segue o que a gente chama de regra da mão direita. O campo, ele circula o fio, então, você tem um fio aqui, o campo ele circula, né, o fio, de maneira que o seu polegar aponta no sentido da corrente. Então, para essa corrente que está subindo aqui através do fio, o campo magnético ele vai estar justamente, as linhas, né, de campo vão estar justamente nesse sentido, certo? Se a corrente estivesse descendo o fio, estivesse aqui para baixo, então você apontaria o seu polegar para baixo e as linhas de campo estariam, né, orientadas no sentido contrário. Ok? Em cada ponto do espaço aqui ao redor do fio, o campo magnético ele é tangente às linhas, né, de campo. Tá bom? Então, se você pegar um ponto bem aqui, por exemplo, sobre essa linha de campo, o campo magnético vai estar tangente nessa linha, vai estar apontando, né, justamente nessa direção aqui, tá bom? Nesse sentido. Né? Então, assim a gente representa o campo magnético produzido por uma corrente que viaja através de um fio. Bom, esses resultados, né, foram obtidos pelo Ostélio, foram apresentados em 1820, numa reunião da Academia de Ciências da França, né, em Paris, e na plateia havia um jovem físico, um jovem cientista, chamado André-Marie Ampère. Estava lá assistindo o seminário do Ostélio. Ele assistiu à apresentação, ficou bastante excitado, né, bastante interessado com aquele resultado lá do Ostélio. Com certeza já estava trabalhando, né, com temas relacionados. E o que foi que ele fez? Imediatamente após, né, terminar a palestra, ele deu início a uma série de experiências, né, consideradas aí pelos historiadores da ciência como experiências belíssimas. E o primeiro resultado dessas experiências, né, que foi anunciado uma semana depois que ele assistiu o seminário do Ostélio, dizia respeito à interação magnética entre dois fios transportando correntes paralelas. Como nós veremos aqui, se você tem dois fios transportando corrente, estão próximos aqui do outro, né, esses fios eles vão agir um sobre o outro, de maneira que eles podem tanto se atrair como se repelir, dependendo se as correntes forem paralelas ou se elas, né, uma tiver no sentido, outra tiver no outro. Você pode ter atração ou repulsão. Bom, quem
né, fez a primeira experiência relacionada a isso foi justamente o Ampère. E o Ampère, ele vai, né, nos seus estudos, propor essa lei. A lei de Ampère, que é o grande objeto da nossa aula de hoje. E como eu falei, né, vai ser uma lei tão útil quanto, né, para o magnetismo, para a magnetostática, quanto a lei de Gauss é para a eletrostática. Bom, então, no que é que vai consistir a lei de Ampère? Nós temos que decorre das experiências de Ampère, uma lei experimental, tá bom? Decorre das experiências de Ampère que a integral de linha fechada do campo magnético, que nós chamamos de circulação do campo, ao longo de uma curva E, certo? Que é justamente o que nós vamos chamar de circuito de Ampère, por dentro da qual passa a corrente estacionária. Lembra, a corrente estacionária é aquela que não muda com o tempo, certo? Essa corrente vai estar passando por dentro, né, dessa curva. Então, né, essa integral de linha será proporcional à intensidade da corrente. Você tem aqui, ó. Imagine que você tem um fio por onde vai passar uma corrente vai passar aqui uma corrente I por E. Okay? Então, nós sabemos que esse fio vai produzir um campo magnético. A cara desse campo vai ser justamente aquela que eu mostrei, né, para você aqui, né, que na verdade está a cara das linhas de força. Né? Com as linhas de força você consegue saber como é o comportamento do campo. Então, você vai, né, escolher aqui, de acordo com a simetria do seu problema, um circuito. Né? Vai ser o chamado circuito de Ampère. Veja que os passos são semelhantes àqueles que nós utilizamos lá na lei de Gauss. Né? Na lei de Gauss, nós escolhemos uma superfície gaussiana de acordo com a simetria que nós temos. Que simetria nós temos aqui? Nós temos o que nós chamamos de simetria axial, ou também chamada de simetria cilíndrica. Vai ser a simetria em torno de um eixo, no caso, o eixo do próprio fio. Então, eu vou escolher aqui o meu circuito de Ampère, de maneira que o campo magnético sobre o circuito ele seja uniforme, tenha sempre o mesmo valor, né, na verdade. Certo? Vou dizer que, na verdade, não é uniforme porque a direção e o sentido pode mudar. Né? Mas de maneira que o campo sempre tem o mesmo módulo em todos os pontos, né, aqui desse circuito. Então, de acordo com a simetria, né, do problema, eu vou escolher esse circuito aqui, esse círculo, né, onde, né, o fio aqui, ele passa no centro, tá bom? Do círculo. Né? Então, vou chamar aqui esse circuito, o circuito de Ampère, que é o circuito C, né, sobre o qual a lei de Ampère fala. Bom, então, se eu quiser calcular o campo magnético em qualquer ponto aqui desse circuito, eu uso a lei de Ampère, que vai dizer o quê? Integral de linha fechada de B, né, que é B aqui representa o campo magnético, escalar dl é proporcional ao valor da corrente. Então, você vai ter uma constante vezes a corrente aqui, tá bom? No slide eu coloquei a constante como sendo um K, mas eu já vou contar aqui o segredo para vocês. A constante que vai aparecer, na verdade, é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, se você estiver trabalhando no vácuo. Bom, em geral, a constante de permeabilidade magnética. E ela vai aparecer aqui multiplicando a corrente. Certo?
multiplicando a corrente. Pronto. Essa é a lei. Como é que você continua, né, aqui a história? Né? Você tem essa integral de linha. Lembram que o circuito, né, que é o circuito C, ele foi escolhido de maneira que o campo ele tivesse o mesmo módulo em todos os pontos do circuito? Então, isso significa que eu posso tirar o campo de dentro da integral. Certo? E, além disso, eu tenho o fato aqui de que o campo, né, que ele é tangente às linhas de campo, você pode pensar numa linha de campo coincidindo com esse circuito, né, linha de força, né, uma linha de força coincidindo com esse circuito. Então, tanto o campo quanto o DL apontam assim. Ó. O campo aponta assim, mas o DL também. Vou pensar no DL aqui. São paralelos, nesse caso. Bom, então você tem aqui um produto escalar. No produto escalar, vocês sabem, você tem um cosseno, né? Só que o ângulo aqui é zero. O cosseno de zero é 1. Então, precisa aparecer. E, no final das contas, né, no frigir dos ovos, como dizia minha avó, a única coisa que vai ficar aqui dentro, na integral de linha, é o dl. Isso vai ser igual a μ0 vezes I. Essa integral aqui, né, de linha fechada, dl, é o perímetro do circuito. Né? Então, digamos que essa distância aqui é uma distância, eu vou chamar aqui de ρ, tá bom? Já para acostumar vocês, porque numa situação dessas, nós vamos utilizar um sistema de coordenadas, que é chamado de sistema de coordenadas cilíndricas, onde a coordenada radial é representada por essa letra do alfabeto grego, né, o ρ. Então, o perímetro aqui vai ser o quê? 2π vezes o raio, 2π vezes ρ. Né? Então, você teria 2π vezes ρ, que é o resultado aqui dessa integral. Bom, isso vezes o campo. Isso vai ser igual a μ0 vezes I, o que vai te dizer que o campo será, o módulo do campo será μ0 vezes I sobre 2π vezes o ρ. Ou seja, o campo ele cai, né, com a distância que você está do fio. Bom, se você quiser o campo, né, o campo magnético completo, vetor, campo magnético, basta você lembrar, né, que o campo ele sempre vai estar tangente aqui ao circuito. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor o fato, né, de que com isso, né, o fato do campo sempre estar tangente ao circuito, eu vou poder escrever o vetor campo magnético assim, certo? Eu estou utilizando coordenadas cilíndricas, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais a respeito desse sistema de coordenadas, talvez vocês não estejam muito acostumados, né? Mas o campo ele seria escrito dessa maneira. Bom, então, aqui o módulo de 0i sobre 2πρ, e aqui aparece esse φ-chapéu, somente para indicar a direção e o sentido do campo. Bom, daqui a pouco eu explico melhor, até porque nós vamos voltar para esse exemplo, né, posteriormente, que hoje ainda nós vamos falar a respeito dele, e nós vamos, inclusive, chegar nesse mesmo resultado. Só que o exemplo que nós vamos trabalhar é mais geral, certo? Porque ele vai pedir para nós calcularmos o campo não somente na região externa ao fio, mas, inclusive, dentro do próprio fio. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta para esse exemplo, só mesmo para mostrar para vocês aí como a lei de Ampère funciona. Okay? Alguma dúvida até aí? Tudo bem. Então, vamos adiante. Então, no SI, né, essa constante K vai ser o μ0, né, como eu adiantei para vocês. Vejam que é somente no SI. Okay? E aí a lei de Ampère vai ser escrita assim, ó, integral de linha fechada, d escalar dl igual a μ0i. Esse μ0, né, é 4π vezes 10
Já já a gente chega no teorema de Stokes. Ainda bem que vocês já estão sabendo. Muito bem. Então, μ0, né? Dado aqui por esse valor, 4π vezes 10 a menos 7 newtons por ampere ao quadrado. Essa equação 2 é a lei de Ampère, como eu já falei para vocês. E μ0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo. Né? Você vai utilizar se você estiver trabalhando no vácuo. A lei de Ampère sei que é uma curva fechada arbitrária, é você que escolhe, mas é interessante que você sempre escolha de acordo com a simetria, né, do problema. E I é a corrente total que atravessa essa curva. Okay? Você pode ter, né, por exemplo, uma situação em que no lugar de você ter um fio só, você tem dois. Digamos que você tem dois. Digamos que tem outro fio aqui. Certo? Aí imagine que através desse outro fio tem uma corrente com intensidade I também, certo? Intensidade I. Só que essa corrente, no lugar de estar subindo através do fio, ela está descendo. Imagine que ela está descendo. Certo? Mas tem intensidade I também. Ok? Então, nesse caso, né, como os dois fios estão dentro, né, desse circuito que eu escolhi, o que você vai colocar aqui no segundo membro vai ser zero. Por quê? Porque você tem uma corrente que sobe e outra que desce. Então, a corrente total aqui, né, que passa através do circuito, no caso, vai ser zero. Ok? Agora, você poderia também, né, tendo esses dois fios, escolher o circuito de maneira que somente um dos fios passe através dele. Tá? Não importando aqui se a corrente está para cima ou está para baixo. Mas o que acontece é que, escolhendo, né, o circuito de maneira que apenas um dos fios passe, né, dentro, né, do circuito, só a corrente desse fio aqui é que vai importar na lei de Ampère. Bom? Então você sempre vai considerar somente a corrente que passa através do circuito que você escolheu. Ok? Somente a corrente que passa através do circuito que você escolheu, a corrente líquida. Né? Muito bem. Então, em particular, se a curva C é inteiramente externa, a região onde existem correntes, e vai ser zero, né, segundo membro. Então, já falei uma situação em que o I vai ser zero, outra situação é aquela em que você escolhe um circuito por onde nenhum dos fios passa, não tem corrente passando, tá certo, dentro dele. Então, se você for aplicar a lei de Ampère a esse circuito, né, o segundo membro aqui vai ser zero. Tá bom? Então, só importa o que está dentro do circuito. É bem semelhante ao que nós tínhamos lá na lei de Gauss. Você lembra, né, da lei de Gauss? Só importavam as cargas que estavam dentro da gaussiana. Né? Se tivesse alguma carga fora da gaussiana, ela não entrava lá na contabilidade da lei de Gauss. Mesma coisa aqui. Se você tiver um fio que passa por fora da corrente, aliás, um fio, né, cuja corrente passa fora do seu circuito de Ampère, esse fio ele não conta. Bom, aqui para o cálculo da lei de Ampère. Muito bem. Se nós aplicarmos a lei de Ampère no interior da distribuição de corrente, aquela situação que eu falei, você pode querer calcular o campo dentro do fio, dentro de um fio. Certo? Então, se nós aplicarmos, né, a lei de Ampère no interior da distribuição de corrente, né, e considerarmos, né, o nosso circuito de maneira que você tenha, né, uma superfície limitada a S, assim, ó, então você tem, vou fazer aqui um outro desenho para que vocês possam entender melhor. Imagine que você tem fio, cujas dimensões são consideráveis, ok? E aí você pode definir dentro desse fio, você tem uma corrente passando através dele, você pode definir um vetor densidade de corrente, algo que vocês devem ter visto, né, também lá no curso de Eletro 1.
Então, você vai ter, né, digamos aqui, diferentes partes do seu fio, né, esse vetor, densidade de corrente. Então, vou fazer um desenho aqui mais ou menos, certo? Só para apresentar. Digamos que ele esteja assim. Né? E aqui. Certo? Aqui o J. Aí você quer calcular o campo magnético dentro desse fio. Aqui nós estamos no interior de um fio. Bom, interior de um condutor. O que é que você tem que fazer? Se você for utilizar a lei de Ampère, você tem que escolher um circuito de Ampère. Então, digamos que eu escolhi um circuito assim, desse tamanho. Para o cálculo da lei de Ampère, vai importar para mim só o que está passando dentro do circuito. O que passa fora não importa. Okay? Então, eu preciso saber, né, conhecendo essa densidade de corrente, qual é a corrente elétrica que está passando dentro do meu circuito de Ampère. É só ela que importa. Como é que a gente faz esse cálculo? Qual é a relação entre corrente e densidade de corrente? Né? Entre corrente e o vetor densidade de corrente. A relação é essa daqui. É dada por essa integral de superfície. Então, a corrente vai ser integral sobre a superfície S, no caso aqui, né? Essa superfície delimitada pelo meu circuito de Ampère, do vetor densidade de corrente, escalar N, né? No caso aqui é o vetor normal, certo? A superfície. No caso, teria aqui, né? A superfície S, vetor normal assim. Okay? A integral de J escalar N ds. Okay? Então, você faz o cálculo, calcula nessa integral apenas sobre a superfície, que é do seu interesse, né? Aquela que é delimitada pelo circuito de Ampère, e aí você consegue, né, encontrar a corrente que está passando por dentro desse circuito. Okay? Essa relação entre I e J vai ser importante para nós, tá bom? Em alguns exercícios, e inclusive em um exemplo que nós vamos trabalhar aqui. Pessoal, se tiverem com dúvida, é só falar, tá bom? Muito bem. Chegamos no Teorema de Stokes. Alguém falou a respeito do Teorema de Stokes. Vamos lembrar um pouco aqui desse teorema. Vocês devem ter visto lá em cálculo 3, né, se eu não me engano. Vamos lembrar aqui desse teorema. Esse teorema vai dizer que se você tem campo vetorial, né, temos o campo vetorial V, né, então, a integral de linha fechada de V escalar dl, né, ao longo aqui de um circuito C, certo? Deixa eu só representar o circuito assim. Daqui a pouco eu explico para vocês por quê. Essa integral é igual à integral de superfície, certo? Integral dupla. Você pode representar como uma integral, só com um símbolo de integral mesmo, mas você disse que é uma integral de superfície, ok? Integral sobre a superfície S, rotacional de V escalar ds. Ou se você quiser deixar explícito, escalar o vetor normal à superfície vezes o ds. Então, esse é o teorema de Stokes. Você vai ter, né, aqui a superfície S, e você tem a fronteira dela, que é justamente esse circuito que nós estamos apresentando aqui pelo D onde S. Tá bom? Então, onde S é só representa a fronteira da superfície S, que no caso é essa linha. Tá bom? Então, esse daqui é o chamado teorema de Stokes, vai ser muito importante. Né? Ele é muito utilizado, né, em eletromagnetismo.
Se vocês não estão lembrando desse teorema, eu recomendo que vocês façam uma revisão dele, tá bom? Se vocês não estão lembrando o que é esse rotacional, vocês olhem também. Tudo isso vai ser importante para nós. Vocês têm, né, já estudado isso daí lá na disciplina de cálculo 3, por exemplo. Tá bom? E aí nós vamos agora aplicar esse teorema, utilizar. Então nós vamos ter o quê? Pelo teorema de Stokes, olha só. Integral de linha fechada, B, né, o meu campo aqui vetorial é o B. B escalar BL é igual a integral de superfície, essa é a superfície delimitada, esse circuito, do rotacional de B escalar ds. Dentro desse ds aqui tem o vetor normal, tá bom? O N, esse N ds que nós escrevemos aqui, nos dá justamente esse vetor aqui, ds. Bom, então, isso daqui nada mais nada menos do que o teorema de Stokes. Só que eu sei, pela lei de Ampère, que a integral de linha fechada de B escalar dl é o quê? μ0 vezes I. Quem me diz isso é a lei de Ampère. Bom, só que nós acabamos de ver, né, também que o I pode ser escrito como a integral de superfície de J escalar n ds. Ou JDS, né? ds. Ok? Nós vimos isso agora há pouco, né? Nessa equação 4. Bom, então, se você compara, né, essa integral aqui, que é a integral em ds, com essa outra integral, também é uma integral em ds, você só vai ter, né, essa igualdade, para qualquer que seja esse ds aqui, se o que está dentro dessa integral, ou seja, o rotacional de B, for igual ao que estiver dentro dessa outra integral. Contando, claro, que com o μ0 que eu posso, né, passar para dentro da integral. Bom, então, né, você vai precisar escrever o quê? Que o rotacional de B é igual ao μ0 vezes o J. Okay? Então, você chega nessa equação, que é, já antecipando aí para vocês, uma das equações de Maxwell. Okay? Mas aí, no caso, aplicada à magnetostática. Tá bom? Na verdade, se você for tomar um caso mais geral, onde as correntes não são estacionárias, você vai ter um termo a mais aí, que vai depender da derivada temporal do campo elétrico. Tá bom? Mas aqui, né, caso particular da magnetostática, nós temos aí, né, já uma das equações de Maxwell. Tá bom? Na verdade, pessoal, as equações de Maxwell vão ser nada mais nada menos do que o quê, né? Você vai ter o divergente e o rotacional do campo magnético, igual a alguma coisa, divergente ou rotacional do campo magnético. Não, primeiro, divergente rotacional do campo magnético, igual a alguma coisa, divergente rotacional do campo elétrico, igual a alguma coisa. Essas são as equações de Maxwell. Tá bom? É você escrever o divergente e o rotacional tanto do campo elétrico quanto do campo magnético. Então, aqui nós temos uma expressão para o rotacional do campo magnético. Não está completa, né? Mas ela já introduz aqui uma das equações de Maxwell, né? Mesmo que aplicada a esse caso particular da magnetostática. Muito bem. Bom, algo interessante, né, que nós começamos falando, né, que essa equação ela vale, né, no caso da magnetostática, mas você pode, partindo dessa equação, também mostrar que, de fato, você está trabalhando, né, nesse regime da magnetostática. Como é que você faz isso? Uma coisa que a gente precisa lembrar, lá de análise vetorial, né, cálculo vetorial, é que o divergente de um rotacional é sempre zero. Okay? Não sei se vocês já viram isso, mas é possível nós mostrarmos. O divergente de um rotacional é sempre zero. Okay? Então, se você calcula o divergente do rotacional do campo, isso obviamente tem que ser zero, só que quem é o rotacional do campo B? É μ0 vezes J. Então, o divergente do rotacional de B vai ser o divergente do μ0 vezes o J. μ0 é constante, eu posso passar para fora aqui. Lembra que o divergente é nada mais nada menos do que uma derivada. Então, você vai acabar obtendo que
de zero vezes o divergente de J é zero, né? O divergente do rotacional é zero. Daí o divergente de J é zero. E essa é justamente a condição, né, de nós termos uma distribuição de corrente que seja estacionária. Okay? Então é possível você partir dessa equação e mostrar que, de fato, você está trabalhando no regime estacionário. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Enquanto eu volto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essas notações, divergente, rotacional, né, elas são familiares para vocês? Vocês já viram isso em outras disciplinas? Como é que vocês estão aí em relação a essas coisas? Já viram, né? A gente viu, só que a gente está acostumado a escrever elas como hot, div, né? Ah, tá bom. É, só questão de notação mesmo. O Moisés, por exemplo, ele vai cálculo 4, né? Ele vai usar hot, div e tal. Só que na maior parte da literatura você encontra a divergente rotacional sendo representados com esse símbolo, aqui, esse triângulo de cabeça para baixo, né? Esse triângulo, né? A gente chama de nabla, certo? Você já deve ter ouvido falar, que a gente chama de nabla, tá bom? E aí, o divergente, por exemplo, ele vai ser representado assim, divergente de A, por exemplo, rotacional, né? O A. E você ainda tem um gradiente, né? Só que o gradiente é aplicado a uma função escalar. Vai ser representado dessa maneira. Ok? Então, divergente, né? Pontinho aqui, rotacional, com a cruz, e aqui o gradiente. Tá bom? E acredito que vocês tenham também conhecimento de certas propriedades, né, que esses objetos têm. Por exemplo, essa propriedade que eu citei, que o divergente de um rotacional é sempre zero. Vocês conheciam? Lembram dela? Viram, né? Então, tá ótimo. Estamos em casa, então, né? Vamos em frente. Muito bem. Utilidade da lei de Ampère. Já antecipei, né, algumas coisas aqui para vocês, mas não custa nada nós relembrarmos, né? A lei de Ampère é útil quando, e somente quando, a distribuição de correntes é especialmente simétrica, né? Você precisa ter, né, uma simetria para você poder utilizar a lei de Ampère. Além disso, é preciso que a direção e sentido do campo possam ser obtidos como consequência da simetria. Porque o que a lei de Ampère vai te dar é o módulo do campo, tá bom? Então, direção e sentido, você tem que obter como uma consequência da simetria, como aconteceu lá no caso do fio, né, que nós trabalhamos, né? E, além disso, a magnitude, né, deve estar também simetricamente distribuída. Então, você vai escolher um circuito de Ampère de maneira que isso ocorra, né? E, fazendo isso, vai ser possível você calcular a chamada força magnetomotriz. Eu resolvi falar de força magnetomotriz aqui, né? Só mesmo para dar nome aos bois. Mas essa força magnetomotriz é nada mais, nada menos do que essa integral que aparece aqui no primeiro membro da legião. Essa integral aqui é o que nós chamamos de força magnetomotriz. E a simetria que você tem no problema, a escolha que você fará do circuito de Ampère, né, de acordo com a simetria que você tem, serão, né, feitas, serão úteis para facilitar o cálculo dessa integral. Então, tudo isso é para facilitar o cálculo da integral. Você poderia utilizar a lei de Ampère em uma situação onde não tivesse simetria, né?
Você poderia utilizar a lei de Ampère, não tendo esse cuidado de escolher um circuito de maneira que o módulo do campo, né, ele seja uniformemente distribuído, né, com base nessa simetria sobre o circuito de Ampère? Poderia. Só que a integral ficaria bem difícil de calcular, talvez impossível. Né? Então, nessas situações, a lei de Ampère não seria útil. Tá bom? Então, é interessante que você tenha assim, a simetria e que você escolha apropriadamente o circuito de Ampère para que seja possível você calcular essa integral, né? Que é a chamada força magnetomotriz. Bom, então, dessa forma, como já foi falado aqui muitas vezes, há uma grande analogia, né, entre a utilização da lei de Ampère e a utilização da lei né, de Gauss, no caso, para o cálculo do campo elétrico na eletrostática. Bom, uma grande analogia. Né? Eu já falei, só para definir a força magnetomotriz. Muito bem, vamos aqui para um exemplo, né? E nós vamos finalizar hoje com esse exemplo. É um campo magnético de uma corrente retilínea. Tá? Já antecipamos um pouco disso aqui. Consideremos um fio condutor muito longo, cilíndrico, de raio A, que transporta uma corrente I. A densidade de corrente está uniformemente distribuída sobre a seção transversal, né, do fio, de maneira que I é igual a π ao quadrado vezes J. Ou seja, o J vezes a área da seção transversal do fio, né, que é π vezes A ao quadrado. Okay? E aí o que o problema nos pede, calcule o campo magnético dentro e fora do fio. Okay? É isso que o problema vai nos pedir. Muito bem, então, está aí, né, a cara da situação. Temos aqui um fio cilíndrico, né, cilíndrico, tá bom? Vai passar essa corrente, né, por ele. Aqui o J representando a densidade de corrente, né? E nós sabemos que o campo, né, mas fora do fio, ele vai ter aqui dentro também, certo? Ele vai ter, né, essa cara aqui sendo sempre tangente, né, às linhas de força, que vão ser círculos concêntricos, né, em torno aqui do eixo do fio. O que nós vamos fazer? Utilizar a lei de Ampère para calcular o campo, tanto dentro como fora do fio. É viável nós utilizarmos a lei de Ampère? Sim, porque aqui nós temos uma simetria bem interessante, que é uma simetria axial, simetria em torno do eixo do fio. Né? O que eu vou precisar fazer? Escolher apropriadamente um circuito de Ampère. Na verdade, eu vou precisar escolher dois. Né? Um para pontos fora do fio e outro para pontos dentro, né? Porque o problema me impede para calcular o campo magnético também dentro do fio. Okay? Então, esses circuitos já estão desenhados aqui. Você vai ter esse circuito C1, né, para o cálculo do campo magnético dentro do fio, e esse circuito C2 para o cálculo do campo magnético fora do fio. Vamos começar a calcular o campo magnético fora do fio. Okay? Nos nossos cálculos, nós vamos utilizar o sistema de coordenadas cilíndricas, né, com o eixo Z paralelo ao vetor densidade de corrente, do jeito que está aqui na figura. Né? Lembrem que em coordenadas cilíndricas nós temos três coordenadas. Né? Coordenadas cilíndricas, né? Você vai ter três coordenadas que vão ser quais? Vou só colocar aqui rapidamente. Você vai ter uma coordenada radial, que é chamada de ρ, uma coordenada angular, chamada de φ,
E a terceira coordenada é a mesma coordenada z do sistema de coordenadas cartesiano, certo? Então, se você quer localizar um ponto aqui no espaço, as coordenadas que você vai utilizar vão ser essas. Bom, aqui o ρ, o φ e o z. Nós vamos estar trabalhando, né, em cima desse plano aqui, então o z não vai ser importante para nós, vai ser mais importante o ρ e o φ. Okay? E aí você pode definir aqui também vetores unitários. Então o vetor aqui φ-chapéu vai ser um vetor unitário, tangente a esse círculo, que aponta no sentido em que o ângulo φ cresce. Então, o ângulo φ ele cresce nesse sentido aqui, né? O vetor unitário φ-chapéu vai estar apontando para cá. Da mesma maneira, você vai ter o vetor unitário ao longo do z, geralmente a gente chama de k-chapéu, mas a gente pode também chamar de z-chapéu. E o vetor unitário aqui ao longo do ρ, né? Nós vamos chamar de ρ-chapéu. Ok? Aqui nós vamos utilizar esse vetor φ-chapéu. Então, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, né, o nosso circuito, aqui as coordenadas, ó, lembra que a gente está trabalhando em cima, né, do plano, no caso do plano XY, né? Vou importar apenas as coordenadas ρ e φ, aqui estão os vetores unitários, ρ-chapéu, no sentido em que o ρ cresce, φ-chapéu, apontando no sentido em que o φ cresce. E a gente sabe que o campo, né, nessa situação, ele vai estar em cada ponto no mesmo sentido desse vetor φ, né, vai ser sempre tangente, certo? Aqui é esse ciclo. Então a gente pode escolher o B como sendo B de ρ vezes φ. Ele só depende do ρ, por quê? Por conta da simetria que você tem no problema. Tá bom? Essa simetria impede que o campo dependa do φ, por exemplo. Né? Isso vai depender da distância daqui para cá. Ele também vai ser independente do z, porque a gente vai considerar que o φ é muito longo, né? Vai de menos infinito a infinito. Então, isso te traz também uma simetria adicional que vai permitir que o campo não dependa do z. Né? Então, ele só depende, de fato, aqui do ρ, mas ele sempre está, né, numa direção e no sentido que corresponde, né, à do φ-chapéu. Ok? Do φ-chapéu. Muito bem. Além disso, né, o elemento dl, o elemento de comprimento dl, que nós vamos precisar também lá na lei de Ampère, nessa situação ele vai ser dado por isso daqui, ó, ρ dφ vezes φ-chapéu. Onde é que a gente tira isso? Imagina que eu pego esse círculo e vou desenhá-lo bem aqui. Certo? Então você vai ter, temos aqui a direção radial, que eu considero um deslocamento angular infinitesimal aqui, dφ, e esse deslocamento angular infinitesimal vai corresponder a um deslocamento linear sobre o círculo dl. Né? Na verdade, você pode definir um vetor dl, que vai ser tangente ao círculo. E claro, né, eu desenhei em grandes proporções, mas como é o deslocamento angular infinitesimal, isso é pequenininho, sabe? Então, é como se você, no lugar de ter um comprimento aqui, você tivesse realmente um ponto, né, e esse vetor dl, ele fosse tangente, né, ao círculo, né, nesse ponto. Okay? Você pode definir aqui esse vetor dl relacionado a esse comprimento aqui, beleza? Se esse ângulo dφ for medido em radianos, você sabe que o dφ, né, raio aqui é ρ, ele é dado pelo módulo do dl, que é justamente esse comprimento, né, sobre o círculo, aqui, sobre o qual nós falamos, isso dividido pelo raio do círculo, que é o ρ. Então, daí você terá, né,
E o módulo do DL vai ser rho dφ. Mas aí você observa que o vetor dl, ele aponta no mesmo sentido do φ. O φ também é tangente aqui à trajetória. Então, se você quiser escrever o dl, né, completo, o vetor completo, basta você multiplicar o último resultado aqui pelo φ chapéu. Ok? Muito bem. Então, aqui é um D. Então, o DL, né, que vai ser necessário, né, para o cálculo da lei de Ampère, é dado dessa maneira. Né? O dφ chapéu. Beleza. Substitui isso lá na lei de Ampère. Né? Lá na integral, né, da força magnetomotriz. Então, você terá aqui a integral de linha fechada sobre o circuito que você escolheu, de B escalar dl vai ser igual ao quê? Né? Veja que, né, aqui dentro do dl vai ter um dφ. A integral, na verdade, vai ser, né, nesse dφ. Vamos fazer aqui passo a passo. Só aumentar aqui um pouquinho. Aqui dá. Então, você terá integral, linha fechada, B escalar dl, que vai ser igual ao quê? Integral, de linha fechada. Quem é o B? B de rho vezes o φ chapéu. B de rho φ chapéu. Escalar é o dl. Rho dφ φ chapéu. Rho dφ φ chapéu. A integração aqui vai ser o dφ. Tudo que não depende do φ, eu posso passar então para fora da integral. Então, vou ter o d de rho, não depende do φ, aqui. Nós vamos ter aqui o rho, certo? Aí eu vou ter aqui o produto escalar só do φ chapéu com o φ chapéu, que dá 1. Né? É um vetor unitário, o produto escalar dele ele mesmo dá 1. De maneira que dentro da integral eu vou ter apenas o dφ. Para ser uma integral de linha fechada, esse ângulo, né, tem que fazer com que ele varie de 0 a 2π. Vou calcular aqui a integral, vai dar φ, né? Se eu não for substituir os limites, só sobrevive o limite superior, o resultado da integral é 2π. Então, aqui tem 2π. Vou colocar aqui o rho primeiro. P de rho. Ok? Esse é o resultado aí da minha integral. E é justamente o resultado que está aqui no slide. Bom, 2π rho B de 1. Muito bem. Então, se nós considerarmos um ponto externo, né, ao fio, a corrente que vai atravessar o circuito vai ser a corrente total. Para ver isso aqui nesse desenho, o circuito que eu vou considerar esse circuito C2. Toda a corrente que passa através do fio passa por dentro desse circuito. A corrente que eu vou considerar vai ser a corrente total. Bom, e aí, né, a lei de Ampère vai nos fornecer o quê? Aqui o resultado da integral, 2π rho B de rho. Isso vai ser igual a μ0 vezes o I. Ou ainda, B de rho vai ser igual a μ0I sobre 2π vezes o rho. Se quiser o vetor, basta multiplicar aqui pelo φ chapéu. Mas esse resultado é válido apenas para rho maior ou
igual a A, ou seja, para pontos externos ao fio. Okay? E se nós quisermos considerar pontos internos ao fio? Aí a grande diferença, pessoal, né? A única diferença é que se eu considerar pontos internos ao fio, eu não vou ter toda a corrente, né, que passa através do fio passando através do meu circuito. Vai ser só uma parte, só uma fração. Então, eu tenho que calcular que fração é essa. Essa fração, né, de corrente que agora passa através do meu circuito, né, aquele circuito menor, o C1, eu vou chamar de I'. E ela vai ser dada pelo quê? Se eu conheço aqui a densidade de corrente, então I' vai ser a integral de J escalar ds. A densidade de corrente que é uniforme, né, sobre todo o fio, posso passar para fora da integral, fica, então a integral só do ds vai me dar a área, né, aqui da superfície delimitada pelo meu circuito. Vou dizer que esse circuito tem um raio ρ, então é uma circunferência, a área vai ser π vezes o ao quadrado, vai aparecer aqui π vezes o ao quadrado vezes o j que eu passei para fora da integral. Okay? Só que esse j, inclusive está no enunciado do problema, também pode ser escrito como I, a corrente total, sobre a área da seção transversal do fio. Desculpa. Então você vai ter π ρ ao quadrado vezes I sobre π ao quadrado, π vai embora, ele vai ficar ρ ao quadrado sobre A ao quadrado vezes. Beleza. Calculei então a fração de corrente que passa dentro do circuito, né, que eu estou considerando. Então, com isso, basta você, né, substituir aqui. Né? Você pode pensar nesse resultado. O B, né, vai ser o mi0, agora vezes o I' sobre 2π vezes ρ. Então, você substitui, né, o I' pelo resultado que a gente obteve. Faz uma simplificação simples. Você obtém, trocando isso daqui, mi0i sobre 2π ρ vezes A elevado ao quadrado. Okay? Então, esse é o campo para pontos internos ao fio. Você vê que dentro do fio o campo ele cresce linearmente com a distância, né, ao eixo, mas fora do fio o campo cai, né, com 1 sobre a distância. Vamos até desenhar aqui, né, fazer um plot do comportamento do campo. Então, você poderia pensar que dentro e fora, né, fio. Então, digamos que você tem aqui nesse eixo ρ, e aqui você tem um módulo do campo, um B de ρ, e aqui você tem ρ igual a A. E aí, como é que seria o comportamento do campo? Ele cresce linearmente, dentro, né, do fio, cresce linearmente com ρ, e depois cai com 1 sobre ρ. Comportamento mais ou menos assim. Okay? É do campo produzido por um fio, né, cilíndrico. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Se não, nós vamos nos despedir. Vamos nos encontrar amanhã, se não me engano, nos 2 primeiros horários. Tá bom? Para a gente ver mais algum exemplo aqui da lei de Ampère e já partir para outra lei, importante também para o cálculo do campo magnético, que é a chamada lei de Biot e Savart. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao que nós falamos hoje?
Sim, eu posso disponibilizar, sim, colocar lá no nosso mural, tá bom? Clésio. Ah, a questão do cálculo, né? Amanhã a gente pode revisar, tá bom? O cálculo, né, com mais calma. Mas esses cálculos nós temos lá no Moisés, talvez algum detalhe aqui não tenha, tá bom? Peguem o livro do Moisés e leiam, é muito importante, tá bom? Vocês lerem, já também começarem a tentar resolver os exercícios, ok? E aí vai dar tudo certo. Mas amanhã a gente pode revisar esse exemplo, tá bom? Vocês possam entender direitinho. Tá bom, então. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, então nós vamos nos despedir agora. Fiquem todos em paz. Nós nos encontramos amanhã, tá bom? Boa noite para vocês.